Olá, abençoados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual o horário que vocês vão ver esse vídeo. Mais uma vez, voltando aqui no canal. Eu sou Haroldo Lira, titular do canal Haroldo Lira CE. Estou voltando aqui como prometido, trazendo mais uma mensagem para vocês. Sempre agradecendo vocês aí pela atenção. Pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe as mensagens. Eu estou aqui numa cidadezinha aqui perto de Fortaleza, aqui na casa da minha mãe, aqui no Eusébio. E eu estou aqui numa área que a iluminação não está muito boa, porque eu ainda estou organizando o computador aqui na área. E eu tenho que ter uma extensão maior da internet para poder botar mais próximo da luz. Mas eu, como prometido, eu ia trazer uma mensagem para vocês e estou voltando hoje aí. E como sempre, agradecendo a vocês todos aí pelas mensagens. Estou em tratamento, estou bem. E abençoados, hoje, como eu prometi para vocês, eu vou falar um pouco da Bíblia. E essas duas mensagens da qual eu vou trazer para vocês, vocês sabem que aí no meu canal tem quase 700 vídeos. E nunca é pouco você falar das coisas de Deus com inteligência, com entendimento espiritual. E esse canal, o objetivo é exatamente isso: esclarecer a obra de papai, da qual já foi consumada há mais de 2000 anos, e que não foi por homens, e que foi por ele, pelo próprio Deus, que se manifestou em carne para o povo de Israel. Então, as mensagens que eu vou trazer para vocês subsequente, eu vou iniciar hoje dando título a essa mensagem, o que foi a Bíblia? É uma pergunta. Então eu vou apenas fazer alguns comentários e vou abrir alguns versículos da Bíblia, provando para vocês, né, de que o que foi a Bíblia. Essa palavra, esta pergunta, o que foi a Bíblia, ela não está no presente. E ela não está no futuro. Esta pergunta, o que foi a Bíblia, ela está no passado. Então, significa dizer que a Bíblia é passado. O que foi, passou. Entende? Porque, infelizmente, a religião nos fez acreditar e repassaram para nós que a Bíblia, ela é para o futuro. E você passa a vida inteira dizendo que está cumprindo a Bíblia. E eu vou provar para vocês aqui que a Bíblia, além de ser passado, a Bíblia não pode ser futuro, porque para a Bíblia ser futuro, todos os personagens da Bíblia, eles teriam que estar vivos hoje com mais de 2000 anos, ou com 2000 anos. Então, uma pessoa não vive 2000 anos. Então, como é que a Bíblia pode ser para o futuro? Significa dizer que se a Bíblia fosse para o futuro, ainda ia se cumprir, né? Então, o Jesus de Nazaré teria que estar vivo. Todos os profetas, todos os personagens da Bíblia teriam que estar vivos. Os discípulos teriam que estar vivos. Por quê? Porque ainda ia se cumprir. Entende, abençoado? E se você ler, por exemplo, João 19, 28, 29 e 30, você vai entender que a Bíblia já se cumpriu, né? A obra de papai, e que foi cumprido pelo Filho do Homem, pelo Jesus de Nazaré, e que tudo já foi consumado. João 19, 28. Vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir as escrituras. As escrituras, viu, abençoado? É a mesma coisa de Bíblia. Então, há 2000 anos atrás, Jesus viu que tudo estava consumado
para se cumprir as escrituras, a Bíblia. E ele falou, tenho sede. Então, a religião, ao invés de água, deu vinagre. E ele, ao tomar vinagre, à força, né, que ele estava com as mãos pregadas, botaram vinagre na boca dele à força. Então, depois de ele tomar o vinagre e antes de dar o último suspiro, ele falou, tetelestai, está consumado. Está consumado o quê? A obra de papai. As escrituras que o teu pastor manda você fazer, manda você cumprir, manda você dar, manda você esperar, manda você receber. Entendeu, abençoado? Então, a Bíblia, como eu estou te explicando, o que foi a Bíblia? A Bíblia foi a manifestação, foi passado, a manifestação de Deus ao povo de Israel. Somente ao povo de Israel. E por que, Lira? Porque isso já tem 2000 anos e só existia nesta época, há 2000 anos atrás, o povo de Israel, os judeus, os hebreus e os romanos, que eram chamados de gentios. O que é gentio, Lira? Gentio foi, não existe mais gentio. Que os enganadores aí, inclusive os da graça, eles dizem que nós somos gentio. Nós não somos gentio, abençoado. Nós não somos gentio. Nós somos brasileiros. O gentio era aquele povo que existiu naquela geração, o primeiro século da era cristã, que se deu do ano 1 até o ano 33, com a manifestação do Filho do Homem, e que foi até o ano 70. Foi até o ano 70 com o cumprimento de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. A invasão do Império Romano, a queda do templo, tá? E a volta de Jesus, que não foi a volta de Jesus, não é que Jesus apareceu lá e que todo mundo viu, não. A volta de Jesus da Bíblia foi o cumprimento de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. Porque você lê lá em Apocalipse, onde diz, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Aí os analfabetos enganadores aí, eles dizem para vocês que Jesus vai voltar. Por quê? Porque está escrito. Está escrito? Tá, mas não está dizendo que ele vai voltar. Está dizendo, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. E o que é isso, Lira? Se não é ele voltar? Amigo, olha, preste atenção. A Bíblia, ela não foi escrita para nós, para brasileiro. A Bíblia foi escrita somente para o povo de Israel. Então, a Bíblia, ela foi escrita, primeiro, que não foi no português, foi no hebraico. Segundo, que a Bíblia, ela foi escrita sobre linguagem de figuras, sobre metáfora, sobre parábolas. E que é isso? Isso é uma linguagem de figura, da qual, para quem foi escrito a Bíblia, eles entendiam o que está falando. Se você chegar no outro estado aí e dizer aí, Vixe Maria, ninguém vai entender o que é Vixe Maria. Isso é uma linguagem nordestina. Entende, abençoado? Isso é uma linguagem nordestina. Nossa aqui. Então, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, é uma linguagem de figura que para os judeus significava passado, Deus trazer uma sentença para um determinado povo. Que povo? O povo de Israel. Isso já aconteceu? Claro, se tudo é passado. E o que foi a volta de Jesus? O cumprimento de Mateus 24, 34. Que tudo não passaria, tudo não passará desta geração. Esta geração, né? Para nós, hoje, foi aquela.
Ele falou, tudo não passará esta a que ele estava vivendo há 2000 anos atrás, que ele não estava falando comigo e nem contigo. Por isso que os enganadores pegam a Bíblia, lê hoje e aplica em tu. Aí tu fica aí, feito um mané, esperando tudo, dando. Entendeu, abençoado? Então, mais uma vez, a Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita sobre linguagem de figura, sobre metáfora, sobre parábola, e que isso são linguagem de figura somente para um determinado povo, o povo de Israel. E eis que vem com as nuvens, todo olho verá, é uma linguagem de figura que significava Deus trazer uma sentença para um determinado povo. E qual foi a sentença? A queda do templo, a grande tribulação, a invasão do Império Romano, a matança do sumo sacerdote falso da época, a exclusão, o término da religião. Entende, abençoado? E onde é que está escrito isso mais, Lira? Quando Deus veio trazer uma sentença para o Egito, né? O que está escrito lá? Eis que vem cavalgando numa nuvem ligeira. E Lira, o que é isso? Ele vinha montado numa nuvem como se fosse um cavalo? Não! Não! Eis que vem montado numa nuvem ligeira. Ele veio trazer uma sentença para o Egito. As 10 pragas. Ele veio trazer a sentença para o Egito. Entende, abençoado? Então, vim cavalgando numa nuvem ligeira significou passado uma sentença para o Egito. E assim sucessivamente. Isso é esclarecimento, não é pregação, não é loucura, não é promessa, não é roubo, não é nada disso. É esclarecimento. Esse canal aqui é só para esclarecer. Não é mais nada. E você só entende se quiser. Entendeu, abençoado? Ninguém é obrigado a nada. Eu estou fazendo aqui, é o meu papel, porque isso também me dá prazer. De passar aquele entendimento que apareceu do nada na minha mente. E que agora eu entendo a Bíblia com todas as letras. Todo espiritualmente. Que nada é literal, abençoado. A Bíblia nada é literal. Então, eu te expliquei mais ou menos o que é a Bíblia, né? Que foi passado uma manifestação para o povo de Israel, que isso já teve começo, já teve meio e que já teve fim. Qual foi o começo? O começo foi a manifestação de Deus em espírito, falando através dos profetas, falando através de Moisés, e assim sucessivamente, que vocês já sabem da história. Falou até pela boca do jumento. E meio veio Moisés para a libertação do povo do Egito, que foi escravizado, e que todo o poder era de Deus. Moisés não fez nada. O Moisés e todos os profetas eram menino de recado. Deus dizia, vai lá e fala isso. Vai lá e diz isso. Diz isso para quem? Para o povo de Israel. Entende, abençoado? Para o povo de Israel. Então, e o fim veio Cristo, o Jesus de Nazaré, o Messias prometido por Deus através dos profetas. Por isso que a Bíblia diz que no Antigo Testamento tudo era sombra. Sombra de quê? Sombra do real. E o que foi o real? O Messias, o Jesus Cristo, para eles. Que como Deus não divide a glória dele com ninguém, então ele, através de Moisés, decretou a lei de Moisés,
né? E as promessas de Deus que foi os profetas, e que a lei de Moisés foi impossível ao homem cumprir. Ninguém na face da terra jamais obedeceu a Deus. Por quê? Porque o homem ele não tem capacidade para nada. Então ele enviou o filho para cumprir a lei de Moisés, que foi impossível ao homem cumprir. Entende? E ele falou: está consumado. Tudo que Jesus fez porque estava cumprindo a lei de Moisés. Só isso. Só isso. Mais nada. Que o teu pastor, ele manda vocês fazer as coisas. Ninguém faz nada, abençoado. A única coisa que vocês fazem, sabe o que é? É perder o dinheiro de vocês para eles. Que estão tudo, ó, estribado. E vocês tudo liso. Então, ó, como eu te falei, né? Que eu ia abrir alguns versículos da Bíblia. 16 minutos, eu não tô nem podendo falar muito. Mas eu vou só ler para vocês aqui, para provar que a Bíblia é passado. Mateus 10:5, que é passado, que não foi para nenhum brasileiro, que não foi para ninguém do mundo, além do povo de Israel. Olha, Mateus 10:5. Aqui em Mateus 10:5 é Jesus dando as instruções. O que é instrução, Lira? É Jesus dizendo o que os discípulos iam fazer, dando ordem para eles fazer algo. E o que foi? Ó, Mateus 10:5. Jesus enviou os 12 discípulos com estas recomendações. 2 pontos. Não tomeis o caminho dos gentios. Quem foi passado o gentio? Os romanos. Todo aquele que existia naquela época de Jesus e que não tinha o sangue judaico, que não era judeu, que não era hebreu, que não era de Israel, era gentil. Então, ele está dando as instruções para os discípulos aqui e está dizendo para eles que não é para eles irem fazer nada para o gentil, para ninguém. E é para ir para quem, Lira? Somente para o povo de Israel. Porque o Jesus de Nazaré, ele só se manifestou para o povo de Israel. E tu pode me provar isso, Lira? Mateus 10:5. Olha, Jesus enviou esses 12 com estas recomendações. 2 pontos. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritano. Esse povo aqui, os gentios samaritanos, é que não eram judeus. 6. Dirigi-vos, olha, dirigindo-vos, essa palavra, né? Dirigindo-vos, eles, os judeus, dirigindo-vos, vocês vão se dirigir somente, ó, dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus aliás, 6. Dirige-vos antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, os discípulos, né, eles foram enviados somente para as ovelhas da casa de Israel. Quem são as ovelhas? Isso aqui, né? Isso aqui é uma metáfora. Isso aqui é uma metáfora, é uma parábola. Ovelhas é animal, né? Entende? Dirige-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, do povo de Israel somente. Dirigindo-vos a elas, as ovelhas, né, ao povo de Israel, o que eles iam dizer? Proclamai que o reino dos céus está próximo. Olha, presta atenção. Como a Bíblia teve começo, meio e fim, e você, para explicar e falar da Bíblia, né, com inteligência, com entendimento espiritual, todo tempo é pouco. Porque você não é só para você ler, você tem que ler e explicar. Então, o que era o reino que estava próximo? Até hoje o pastor está dizendo que o reino está próximo. E aqui, os discípulos iam dizer para as ovelhas perdidas da casa de
que o reino já está próximo. Não tem fim não esse reino, até hoje. E esse reino já chegou, mas é claro que esse reino era para eles. E o que era o reino? O reino de Deus, meu amigo, como se diz mesmo, como se disse, porque tudo é passado a palavra, né? O reino de Deus não é comida e nem é comida, mas o reino de Deus é paz, é amor, é esperança e é alegria no Espírito Santo. Então nós, né? Nós e eles lá, dificilmente a gente vive o reino de Deus. Por quê? Porque aqui só tem miséria, só tem violência, só tem confusão de vizinho, só tem briga, só tem negócio de chifre. Como é que ninguém vai viver, vai ter paz, amor, esperança e alegria no Espírito Santo? É isso que é o reino de Deus. É você viver bem, viver alegre, viver satisfeito. Que a gente vive uma parte, né? Mas não 100%. Quem dizer que vive 100% é mentiroso, que a gente é cheio de problemas. Então eles estavam aguardando esse reino, eles lá estavam aguardando. E já chegou, é claro, se é passado. Então o que seria o reino de Deus? Seria o cumprimento da Bíblia, seria o cumprimento de todas as coisas. Que Deus viria, cumpriria todas as promessas que fez através dos profetas para eles lá, não para nós. Nós não precisamos de nada disso. Quando nós nascemos, já nascemos com tudo. Por que, Lira? Porque já estava tudo consumado, abençoadinho. E nós já temos tudo, mas é no Espírito. Não é na carne. A carne, ele já disse que nada se aproveita. Não tem vida eterna, não tem nada disso para a carne. Senão meu pai estava aqui. E não está mais. Então, ó, dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Então ele deu lá as ordens para o discípulo e deu poder para eles, que hoje os enganadores aí dizem que tem esse poder. Que poder, Lira? Ó, Mateus 10:8. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificais os leprosos, expulsais os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Aí os caras hoje, né, eles leem isso aqui, aí te pede dinheiro, porque diz que você dá de graça, mas de graça, quem é que tem dinheiro de graça? Não é isso. Isso aqui ele deu para as recomendações para os discípulos dele. Ninguém tem poder de nada. Isso daqui foi passado. E o que é expulsar demônio? Demônio da Bíblia, né, abençoado? É estado de espírito. A pessoa está doente, está com estado de espírito alterado, está endemoniado, está doente. Era isso que ele fazia. Eles curavam a pessoa que estava doente, então o demônio saía, a doença saía, tá, abençoado? Porque demônio, só quem diz que tem esses enganadores que estão aí fora. Que vocês vivem adorando eles. Então, né? Eu vou ler aqui mais um capítulo aqui de Mateus 10:26. Mateus 10:24. Te provando, né, que a Bíblia é passado. Mateus 10:24-26, ó. 23 minutos já. Mateus 10:24. Não existe discípulo superior ao mestre, nem servo superior ao Senhor. Falando do discípulo e falando dele próprio, né? Porque na verdade tudo é Deus. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Bezebu ao chefe da casa, falando de Jesus, que foi chamado de Bezebu. Quanto mais chamarão assim aos familiares. Mateus 6:44. Mateus 6:44. Mateus 6:44.
24 minutos já. Mateus, aliás, é João 6:44, olha. Mateus 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trair, e eu ressuscitarei no último dia. Então, olha, essa passagem aqui da Bíblia, mostrando para vocês que a Bíblia é passado, né? Mateus 10:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trair, não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Preste atenção, tá? Vamos raciocinar. Se isso daqui for aplicado em você hoje, né? Aqui está dizendo, João 6:44, que ninguém chegaria a Deus a não ser através de Jesus, senão através do Messias, senão através do Jesus de Nazaré, senão através do Filho do Homem. Eu te pergunto, né? Se isso daqui aplica em nós, então nós estamos lascados. Por quê? Porque nós só vamos chegar a Deus se for através dele, através de Jesus de Nazaré. E cadê ele? Ele não existe mais? Como é que nós vamos chegar a Deus, então? Né, abençoado? Então isso é para tu pensar. O Jesus de Nazaré, ele foi crucificado, ele foi morto, e o que ressuscitou no terceiro dia foi o Espírito. O Jesus de Nazaré, ele deixou de existir. E lá em Hebreus está escrito também, né, passado, que quando o Jesus, entregar o reino ao Pai, então ele se fará um em todos. Então, se há 2000 anos atrás chegou o fim de Jesus de Nazaré, chegou o fim do Filho do Homem, chegou o fim da manifestação de Deus somente para o povo de Israel, e que ele se faria um em todos. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos com ele, né? Que tudo já estava consumado. Como é que o cara vai chegar, vai dizer que eu não vou chegar a Deus, não vou chegar ao Pai, senão através do Filho? Não dá, né, abençoado? Não dá. Vocês precisam pensar. João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, ele enviou ele para quem? Somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não somos da casa de Israel, nós não somos judeus, e ele também não existe mais. Então isso não pode ser aplicado em nós. A Bíblia não pode ser aplicada em nós. Entendeu, abençoado? Porque é passado. E só foi para o povo de Israel. Você pode ler a Bíblia como uma história, o que foi, e ter somente como exemplo as coisas boas de Jesus de Nazaré. Ou seja, você tem que ser um cristão e não religioso. Não é para tu querer fazer nada. Não é para você querer fazer nada. Porque você não pode fazer nada. Homem nenhum jamais fez nada e nem vai fazer nunca, porque ele já fez tudo. É só para você crer. Como foi dito lá, Paulo disse, passado, o justo viverá por fé. Fé em quê? Fé na obra de papai já consumado. É só para você crer que espiritualmente você já tem tudo. E que quando você nasceu, você já nasceu por tudo, porque o papai já tinha consumado a obra dele. Entendeu, abençoado? Então, tenho muitas coisas para falar, mas já deu 29 minutos e eu vou parando por aqui, e amanhã tem mais, se der tudo certo, se não fica para depois. Agradecendo aí pela atenção, continuando pedindo aí que você se inscreva no canal, dá o like na mensagem, faz aí o teu comentário, diz o que foi que tu entendeu
ou se tu não entendeu nada e quer continuar religioso. Um abraço e até a próxima.